Começando. Ah, já pôs, já coloquei para gravar, mas eu vou falar. Eu também não tive tempo de postar no YouTube, postei agora. Já já eu passo o link da outra aula no YouTube para quem perdeu, tá bom? Então perdoa eu. Então vamos lá. Então vamos começar com redação. E o que é a redação para concurso, né? Ó, a prova dissertativa visa avaliar conhecimentos necessários, olha o que ele fala, o desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo. Então, nós vamos prestar para professores. Então, o que esse professor sabe falar criticamente sobre aquele assunto? É isso que ele quer saber, se você sabe ser crítico, se você sabe escrever, porque nós vamos ter que fazer diversos relatórios durante o nosso cargo. Então, a gente precisa ter essa habilidade. Por isso que tem essa prova. Então, aqui fala. Eu coloquei numa tela que não quer sair aqui do meu computador, ô Brasil. Era só um minuto, gente. Não quer sair essa tela. Ah, vai sair, se Deus quiser. Vamos lá. Travou aí para vocês? Alguém pode falar? Saiu. Desculpa, viu? Vamos lá. Então, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação, porque são dois textos que ele te dá com duas visões diferentes sobre o assunto. Não sei quem lembra. Só pegar a provinha e lá no final que está lá as duas partes da redação. Na forma culta da língua portuguesa. Ou seja, não é sempre na terceira pessoa do singular. Mas a gente vai ver isso também, ó. Aí fala, a dissertação é um tipo de texto em prosa, estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. É muito parecido com a introdução de um TCC. É muito parecido, o início, o começo e o fim, porque na introdução do TCC a gente também aborda um TCC simples, tá? Não estou falando um mestrado, é diferente a introdução de um mestrado, mas a introdução de um TCC simples, ela é assim, você fala um pouco sobre o assunto, depois você vai falar no desenvolvimento sobre os capítulos, e ali você vai concluir o assunto. É muito parecido, eu não disse que é igual, é muito parecido com a introdução de um TCC, a dissertação, que contém introdução, desenvolvimento e conclusão. E, olha lá, e tem o objetivo de informar, argumentar a respeito de um assunto. E a VUNESP, cada ano, cada prova de professor, você vai ver um assunto diferente. Mas Guarulhos, pelo pouco tempo que eu tenho de experiência, eu não sou muito experiente em concurso, mas o pouco tempo que eu tenho e que eu vi das provas de Guarulhos, ela sempre coloca a educação ali como base. E assim, sempre é o aluno, sempre é a criança, não foge disso. Já as outras provas que eu peguei de outras cidades aqui de São Paulo, já teve sobre o trânsito, já teve sobre o alcoolismo, já teve sobre assuntos aleatórios, que dá para abordar também na educação. Se na hora você estiver concentrado, a gente também consegue abordar a educação ali. Por isso que ele fala que você precisa aprender a argumentar, a escrever, a colocar criticamente, falar criticamente sobre um assunto. Dissertar é por meio de organizar as palavras, frases e textos. Ou seja, existe uma lógica, que é isso que eu quero que vocês entendam. O meu objetivo é passar essa lógica para vocês, como eu aprendi assim. Eu aprendi a escrever com um professor que eu fiz na faculdade de administração, sou super grata a ele, o Teramoto, e ele era muito na lógica. Então, quando a gente tem uma estrutura meio feita na cabeça, a gente consegue falar sobre qualquer assunto. Neste momento, temos a oportunidade de discutir, argumentar e defender o que pensamos, utilizando essa fundamentação, justificação, que aí aqui na fundamentação, se você não sabe a lei, tem as dicas ali, a gente vai colocar como segundo a legislação brasileira,
Aí você vai justificar e vai explicar o porquê da sua opinião. E é isso, vamos lá. A elaboração de textos dissertativos requer domínio da modalidade escrita da língua, porque pensa, se a gente vê o concurso, e é muito claro isso, ele quer um perfil de professor. Eu não estou dizendo que os outros professores que não passaram não tinham esse perfil, não é isso. Mas na questão da escrita, é necessário que você tenha domínio, porque você vai precisar escrever muito sobre o aluno, principalmente em Guarulhos, a cada 6 meses nós fazemos o relatório. E muitas vezes os pais, já tem 2 pais que me pediram para fazer um relatório específico para entregar para o médico. E aí, se eu não tenho uma fala pedagógica correta, um português correto, fica muito, assim, não é legal, entende? Porque que o concurso, nesse sentido, eu acho válido, até mesmo para nos preparar, porque se eu não sei, eu tenho capacidade de aprender. Eu não sei, se eu não sei, eu procuro aprender. Mesmo que eu não passei, que eu não quero de forma alguma ofender ninguém. Mas se eu não, como eu também não sabia escrever uma redação, eu aprendi. E é isso que é importante que a gente tenha em mente. Olha lá. Vamos falar sobre a habilidade. A habilidade de dissertar desenvolve o gosto de pensar e escrever o que pensa, de questionar o mundo, de procurar entender e transformar a realidade. Então, geralmente as pessoas não procuram ter uma opinião crítica a respeito de um assunto, porque nós vemos muita coisa na internet, né? Muita opinião já formada. E aí é interessante a gente começar a ter uma opinião própria, porque isso é importante na hora da redação também. E colocar essas ideias no papel, como eu já dei várias vezes dicas aqui. E olha lá, que é como é composto um texto dissertativo. Lá. A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto que será tratado e delimitar as questões referentes ao assunto. Ou seja, é na introdução que você vai colocar os 2 parágrafos do desenvolvimento, que você vai falar nos 2 parágrafos do desenvolvimento, que é o que eu fiz. Eu não sei se alguém leu a minha redação sobre o voto, foi a redação que eu tirei a nota mais alta com a professora Fernanda, que eu paguei para ela corrigir, e eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu ia muito mal, muito, mas eu era péssima, era vírgula demais, e assim, ela tirou 2 pontos meus, porque eu repeti palavras. Então, nós temos que tomar muito cuidado em repetir palavras. Olha lá. Aí tem o desenvolvimento, que ali a gente vai colocar as ideias que eu já coloquei sobre o que eu ia falar na introdução, só que ali eu vou escrever a respeito daquela ideia. E ali ele vai ser avaliado, né, como fala. Ó. E a conclusão, né, que é o momento final do texto, este deverá apresentar um resumo forte de tudo que foi dito. E é um breve resumo. E a conclusão deve expor uma avaliação final do assunto discutido. Que vai ficar mais interessante quando... Olha, não é que não pode, Andressa, ter um parágrafo só. Vai depender muito de como você vai desenvolver esse parágrafo. É interessante que você coloque pelo menos 2 ideias. E você vai entender melhor para dar a quantidade de linhas também, que é no mínimo 15 linhas, se eu não me engano. Então, não é que não pode, depende muito da forma como você vai desenvolver esse parágrafo. Olha lá. Dicas importantes para escrever, ó. Colocar o título. E ela deixa claro isso, não pular a linha. E não vai ser contado também aquilo como linha. Ó, iniciar a redação como um artigo. Aí ali, quando eu falo como artigo, eu já vou falar sobre aquele assunto. E eu também inicio a minha assim, o voto, taranã, taranã, taranã. E assim, quando eu for ler para vocês, vai ficar claro isso.
Não abreviar palavras, isso é lógico, mas tem gente que ainda abrevia. Tem gente que é um vício tão grande de escrever dessa forma que na hora que coloca não percebe. E é nessa hora que a gente perde ponto. E assim, pode parecer que não, tá? Porque a gente não está corrigindo redação sempre, mas é muito comum as pessoas abreviarem palavras. E aqui ela coloca, né? Quando você colocar o ECA, eu coloquei entre parênteses na minha outra prova, Estatuto da Criança e do Adolescente. E se eu não sei, se eu tenho dúvida se é o ECA, se é a LDB, se é a Constituição Federal, colocar legislação. Tem que colocar assim, não posso, eu tenho que saber que é isso mesmo que eu não saiba o artigo. Eu coloco lá que está dentro do ECA, porque eu não lembrava do artigo, quando era a importância da criança ser rejeitada dos lugares públicos. Não era a importância disso, mas o tema era sobre isso, das crianças serem rejeitadas ou não. E eu falei que a criança tinha o direito de andar livremente em qualquer lugar, porque está no Estatuto da Criança e Adolescente isso. E aí eu coloquei. E olha lá, não escrever em primeira pessoa, eu e nós, e sim na terceira pessoa do singular. O docente, a educação, as crianças, nunca na primeira. Não repetir palavras, que foi o erro que eu cometi nessa redação, que eu coloquei, que é utilizar sinônimos, né? Que também na hora, às vezes... Por isso que é importante, na minha opinião, escrever um rascunho a lápis e depois corrigir esse rascunho. Porque na hora que se você vai à caneta, estou falando de mim, cada um faz de uma forma. Mas eu não consigo escrever a caneta. Eu primeiro corrijo a redação inteira, eu faço a lápis com as ideias que vêm na minha cabeça, e depois eu vou corrigindo, tirando, porque eu tenho mania de repetir palavras. Atentar nas separações de sílabas. Pois ela, principalmente quando houver RR, SS, entre outras. Então, isso é básico, mas nós erramos e aí vai tirando pontos. Boa noite. Caso escreva uma palavra incorreta, que eu também escrevi, porque pode acontecer, mesmo você corrigindo, coloque entre parênteses e passa um traço no meio, lá a caneta, né? E em seguida, escreva a palavra correta. Olha lá. Não é obrigatório citar o nome de autor. Porém, se for citar, atenção com o nome correto. Gente, na dúvida, não cita. Coloque o que o cara escreveu, porque a forma como você vai escrever, se você lembra, por exemplo, que nós falamos de muitos autores, e lembrar do nome corretamente, pelo menos para mim não é fácil. Eu não coloco. É muito difícil. Nas duas redações eu só coloquei o ECA, porque realmente eu lembrava do direito da criança, mas eu colocar nome de autor eu acho muito difícil. Olha lá, a mesma situação serve para a citação de alguma lei. Caso não saiba se viu na LDB, ECA, Constituição, escreva segundo a legislação federal, que é bem melhor, né, do que você colocar algo na dúvida, né, porque vai tirar ponto. E olha lá, a VUNESP, a estrutura assim, texto de 20 a 30 linhas. Olha lá, aquilo que a menina me perguntou. Introdução, parágrafo único, desenvolvimento, no mínimo 2 parágrafos. Então, não pode. No mínimo 2. Eu fiquei na dúvida, por isso que eu falei talvez, mas não pode. E conclusão, parágrafo único. E ali, na hora da correção, você vai olhar a sua caligrafia, elas têm que estar legível, porque são duas pessoas que vão corrigir. Se os dois professores que foram corrigir não conseguirem entender, você vai zerar a sua redação. Então, a sua caligrafia tem que estar o melhor possível. A ortografia também, no erro de palavras, eles vão tirando ponto. Concordância, verbo nominal e a coerência, os parágrafos tem que estar tudo muito bonitinho. Igual eu falo, não precisa. A minha redação eu não tirei a nota máxima, foi 72,71, alguma coisa por cento.
Você vê, foi um pouquinho acima de 50%. Deixa eu ver aqui. Ah, não pode assinar a redação no final. Que aí você tira ponto mesmo. Ainda bem que você falou, e eu não coloquei isso. Realmente não pode assinar, gente. A gente já assina lá embaixo, onde tem que assinar. Na redação em si, é só a redação. E olha lá a minha redação. Vou até deixar nessa página que é melhor. Quando ela pede para corrigir lá, ela pede para você mandar como se você estivesse fazendo a redação no dia do concurso. E aí, o tema foi o voto que eu escolhi. E ali eu coloquei o voto e o dever do cidadão. E olha como eu começo a redação. O voto é o resultado de intensas lutas por o direito de decidir o representante de seu país. Eu já falo o que é o voto. E isso eu estou falando na minha opinião. Logo, já que o cidadão possui esse importante recurso para escolher seu presidente, o que ele precisa saber, o cidadão? Necessita compreender o impacto de sua escolha, estudando os candidatos previamente, para que não se arrependa futuramente. Aí eu coloquei, atualmente, qualquer indivíduo possui formas assertivas de conhecer os candidatos que se candidataram. Eu já comecei lá, ele vai escolhendo. Peraí, gente. Eu já vou falando qual é a forma, o porquê que ele precisa escolher, que é minha primeira ideia que eu vou falar sobre o voto. E o segundo é que se eles sabem a importância do voto, eu vou chegar lá. E depois eu concluo isso. Olha lá. Vou ler de novo esse parágrafo da primeira ideia. Atualmente, qualquer indivíduo possui formas assertivas de conhecer os candidatos que se candidataram, como acesso à internet. Assim, acessar as plataformas digitais de forma crítica e reflexiva auxilia o eleitor a votar em um candidato que possua melhores propostas e tenha a mesma linha de pensamento sobre o que seja melhor para o seu país. Aí, nota-se, olha que eu errei. Eu ia colocar notas que, mas eu errei. Então, eu coloquei entre parênteses e risquei a palavra. Então, ela não pode colocar isso como errado, porque eu vi que eu errei antes. Nota-se, uma vez que o indivíduo sabe da importância de seu voto, a obrigatoriedade torna-se em vão. Aí eu dei a minha opinião, porque é obrigatório o voto no nosso país, não é? Pois este entende que o ato de votar implicará tanto no desenvolvimento quanto na ruína de sua nação, consequentemente de sua vida. Aí eu vou concluir, portanto, o voto tem um valor imenso para que ocorra o crescimento econômico e social do país. E o conhecimento é a chave para que a população tenha consciência e utilize com mais criticidade esse importante poder que possui em suas mãos. Ficou claro? Sim. Pode falar. Pode falar, Neuza. Então, Thaís, é que nem você falando, né, do erro, né, que eles vão tirando ponto, né? É o meu caso, eu sou muito de esquecer de colocar acento, sabe? Eu como muito esses acentos nas palavras, sabe? Assim, essa parte de ortografia é bom você dar uma estudada, porque, igual eu falei, eu melhorei na escrita porque eu pratiquei a escrita, mas a leitura é um hábito que eu tenho. É. E a leitura tem que se tornar um hábito para todo mundo, principalmente porque, professor de português, ele consegue ver se o aluno tem essa habilidade na fala dele. E eu, assim, eu consigo ver um pouco. Ainda não tenho muito claro que eu preciso estudar mais. Não sou muito boa em português como eu era antes. Eu estou fazendo letras agora e eu pretendo estudar um pouco mais, mas nós vemos dessa forma. A sua fala, ela é muito de acordo com o que você lê e com as pessoas que estão ao seu redor. Porque eu também falo bastante em gírias. Falar que eu não falo é mentira.
Falo bastante. Quando eu tô com os meus amigos é totalmente diferente. Mas quando eu falo sério, eu tenho uma outra fala, entende? É o certo, né? Falo o mais correto possível. Erro também, vocês podem ver que eu erro, até em concordância, eu ainda preciso melhorar muito. Mas é muito importante quando você vê, igual no caso que você viu, que você errou, ainda está errando na parte de ortografia, voltar para rever isso. Uhum. Porque nunca é tarde. É, Pode falar, Charlene. Eu vi que você levantou a mão. Não? Eu queria que ficasse claro, gente, a questão dos argumentos. Olha lá, eu coloquei que o cidadão, lá na introdução, possui um importante recurso para escolher o seu presidente, e depois eu falei que ele necessita compreender o impacto da sua escolha. E é lá eu coloquei, ó, no primeiro argumento, quais são as formas do candidato conhecer previamente, candidato não, desculpa, do indivíduo conhecer o seu candidato previamente. E no terceiro parágrafo, que é o segundo argumento, quando ele sabe da importância do voto, aí eu falei da obrigatoriedade, porque nos Estados Unidos não é obrigatório. Pode falar, Luciana. O pessoal está levantando a mão e não está Vamos falando. ver se dá para falar agora. É Pode. que as meninas estão aqui, né? Então, eu tava lendo sobre a redação e me surgiu uma dúvida. No caso, como eles colocam dois textos antagônicos, né, com duas ideias diferentes, você acha necessário na redação a gente pegar, fazer a introdução, né, o desenvolvimento mais para um texto, depois Aí a não sua sei, colocar opinião. duas ideias juntas e depois fazer uma Não, conclusão com tudo? não necessariamente. Você tem que colocar aquilo que você acredita. Lembra que eu falei sobre a criticidade? Por Lembro. exemplo, na prova, deixa eu ver se eu pego a prova aqui e eu compartilho com a gente, a última prova de Guarulhos. E aí eu vou falar com mais certeza. Hum, Ô, Thaís, pode falar. você tem alguma sugestão aí de temas que podem cair na prova? Para a Oh, gente é treinar? vago, porque quando eu estava estudando, a professora mesmo falava que nós deveríamos escrever sobre os assuntos vai, quando você começa, eu acho interessante você escrever sobre os autores, porque você vai gravando aquele conhecimento e também vai melhorando na escrita. E aí você pode, ao escrever sobre os autores, colocar como está funcionando isso atualmente. Mas falar sobre um assunto específico é complicado, porque de repente eu falo um assunto e cai outro, entende? A VUNESP geralmente é sobre a criança. Só que, por exemplo, na prova de PEI foi sobre o funk. Seria interessante você começar a escrever sobre os temas passados, das duas provas de Guarulhos passadas. Aí eu acho legal, para treinar. Tá, então, essa amiga aí fez um comentário que eu achei interessante. Eu fico confusa também, porque como são dois textos que eles colocam lá, é, é justamente o que ela perguntou, se tem que fazer um mesclado de tudo, ou se eu tenho que defender só um, É aquilo ou que você defender ou criticar, né? você Eu pode faço uma salada criticar. de fruta. É um pouco Ó, de cada. vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês verem a redação e o tema, e a gente lê e fala a respeito. Aquele do Mas, funk lá, eu me enrolei toda, pelo amor de Deus. então, porque é dois, né? não, É eu nem isso? peguei a de PEI, tá, gente? Eu peguei a de PEB. Você não fez essa do funk, então?
eu fiz as duas. Ah, só que a então, eu gente fiz as prefere duas melhor. também. Uma foi horrorosa, a outra também não foi boa, não, mas Olha essa lá, do funk foi terrível. a do funk foi a que eu achei mais fácil. Ah, do Sim. funk eu me enrolei todinho. Eu me enrolei toda, meu. Eu já não gosto de funk, eu não sabia nem o que Então, falar. eu também não gosto, mas eu lembrei do ECA, da importância da cultura do aluno. Você não Realmente. pode jamais renegar a cultura do É aluno. cultura, né? É Faz. cultura. É a Faz cultura do nosso país, né? Não tem jeito. A Meu música, na Deus. verdade, nada mais é do que uma extensão de como as pessoas pensam. E se a maioria daquelas pessoas gostam daquele estilo, é porque a maioria daquelas pessoas pensam daquela forma. Então, é cultural, entende? É. Ó, vamos falar com mais certeza. Ó, o texto 1. O movimento Shield Free, livre de crianças, surgiu nos Estados Unidos em 1972, com a fundação de um grupo que defendia a ideia de que ter filhos é uma escolha e não uma obrigação. Voltado principalmente para as mulheres que se sentem pressionadas a ter filhos, o grupo se espalhou, chegou ao Canadá num primeiro momento e depois à Europa. Mais recentemente, a defesa pelo direito de não ter filhos e não ser estigmatizado por isso transformou-se em uma posição mais radical, a de não querer ter contato com os filhos dos outros em lugares públicos, incluindo hotéis e restaurantes, tradicionalmente aberto a todos os perfis de consumidores. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a prática é ilegal e discriminatória, já que afrontaria, olha lá, tanto a Constituição Federal quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui ele já deu a dica. Aqui já está a dica do que você tem que colocar na redação, além do Código de Defesa do Consumidor. Para nós, professores, qual que é o nosso documento principal? Que você tem que saber, que nós já estudamos. O ECA. Então, muitas vezes, a dica já está aqui. Por isso que eu preciso, a habilidade de nós interpretarmos o que eles querem também está no texto. Olha lá. Segundo Thais Dantas, advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, do ponto de vista legal, o argumento de que os estabelecimentos não estão preparados para receber crianças e adolescentes não faz sentido, porque a lei obriga os comerciantes a adaptar seus espaços para receber com segurança todos os públicos. Lembrando que existem exceções notáveis, como bares e motéis, que não podem acertar a presença de crianças precisamente para defendê-las. Valorizar a discriminação de crianças com apelo comercial é ilegal. Nossa legislação garante que as crianças são cidadãos desde já e não apenas no futuro. Têm direitos a frequentar espaços públicos e privados. Aqui no texto já está a resposta do que a gente tem que escrever. Só que na época eu tive muita dificuldade, porque a gente deixa também o nervosismo abalar. Então a gente tem que trabalhar isso escrevendo. Pode falar, Charlene. Eu acionei aqui, eu quero falar. Pode ser? Agora já estou Pode. à frente, eu nem vi que ela queria falar. Não, Ó, imagina. deixa eu te perguntar, quando se fala de siglas, lá na redação, a gente pode abreviar, lá está escrito ECA, mas eu posso abreviar e tenho que colocar que é Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, Ah, então não, de jeito nenhum eu posso só colocar a sigla, né? de jeito. Porque você precisa explicar de qual documento você está falando. Ah, Se eu tá. coloco só a sigla, fica muito vago para quem está lendo. Porque Tá. quem está lendo pode conhecer, como não pode conhecer também. E se eu não colocar, só colocar o Estatuto da Criança e do Adolescente, está errado? Não, tá certo. Tá Não certo. precisa pôr a sigla em si. A não ser que você coloque a sigla e coloque entre parênteses o que ela significa. Ah, entendi. Entendeu? Tá bom. Beleza. Aí, ó, vamos ver o texto 2. Olha lá.
Num resort do sul do país, é permitida a hospedagem apenas de maiores de 18 anos, para manter o clima de sossego total para os nossos hóspedes. Num restaurante de São Paulo, crianças com menos de 14 anos são vetadas, porque o espaço não está adaptado para recebê-las. No Brasil e no mundo, formou-se um nicho de espaços que rejeitam a presença de crianças como justificativa de garantir a tranquilidade dos demais clientes. A advogada Fabíola Meire, doutora em Direito das Relações de Consumo e professora assistente da PUC, afirma: há quem diga que pode haver preconceito, mas acho que locais privados podem adotar um modelo de negócios para um público diferente, que restringe a crianças, com base na livre iniciativa. Não é algo contra uma raça ou nacionalidade que seria uma discriminação. Muitos empreendimentos privados argumentam que seus espaços não foram projetados para os pequenos. Temos aqui muitas sacadas que são perigosas para crianças, afirma a gerência de um resort exclusivo para adultos em Santa Catarina. Nossa proposta é de proporcionar algo mais romântico e reservado para casais em lua de mel ou para o Dia dos Namorados. Sempre informamos antes, então isso nunca atrapalhou. A advogada Aline Prado comenta que pessoas que não têm filhos também precisam ter a habilidade de escolher frequentar um ambiente sem crianças, acrescentando que é comum vermos crianças desconfortáveis em alguns ambientes. Não é a obrigação delas se comportarem como adultos, mas elas não deveriam ser expostas a isso por adultos. Vocês estão vendo que são dois argumentos diferentes? E aí você tem que escolher um para você dissertar. E olha lá, o tema: a proibição de crianças em estabelecimentos comerciais entre o direito do estabelecimento e a discriminação contra a criança. Eu não posso falar dos dois. É de um só que fala nesse caso, Thaís? São dois temas. Um fala sobre o direito do estabelecimento e o outro sobre a discriminação contra a criança. Qual que você vai escolher para dissertar? Ah, tá. Nesse caso, então, eu posso escolher um. Eu achava que tinha que argumentar os dois. Não, você tem que escolher um, porque eu não consigo falar sobre os dois na mesma redação. Porque eu vou ter que escolher uma ideia e dissertar sobre aquela ideia. Qual que eu escolhi no dia? Eu jurava que nem essa aí, o 1 e o 2, eu tinha que encaixar o 1 e o 2 na redação. Não, é uma ideia, é a sua habilidade de argumentar sobre aquela ideia. Se eu vou falar sobre a discriminação contra a criança, um exemplo, eu tenho que ali colocar que está na Constituição Federal, o direito da criança de ir e vir, que está na LDB, está no ECA, que eu tenho que falar sobre a importância da criança, dos pais irem aonde eles quiserem, levarem os seus filhos. Agora, eu também posso falar sobre o direito do estabelecimento e o direito das pessoas que não querem estar com pessoas que têm filhos. Eu posso falar sobre isso também, se for a minha ideia. Ah, entendi. Mas nós somos o quê? Professores, a gente tem que defender o quê? As crianças. Pois é, a discriminação contra, porque eu entendo o lado dessas pessoas e eu entendo o lado do estabelecimento, mas é discriminatório. Para mim, então... Entendi. Então, toda a redação que tiver o texto 1 e o 2, você vai escolher... Não, você vai... Primeira coisa, você vai ler, vai ver os dois argumentos e vai defender um. Tá. Não é que você vai escolher um texto ou outro. Não é essa a ideia. A ideia é você ler os dois argumentos. Qual que é a ideia que eu sei mais? Eu já parto por essa. O que é mais fácil para eu escrever? Que domina melhor, né? E aí você vai dissertando. E é interessante ter um professor mesmo para corrigir. Mas se não tiver, pede para um amigo, que você saiba que tem mais habilidade. Mas é interessante, porque quando eu paguei para ela, eu melhorei demais.
teve redação de eu acertar 60%. E aí foi para 70%, aí foi para 80%, e aí foi para essa de 98%. Foi crescendo, porque ela foi me mostrando onde eu estava errando. Os seus erros, né? Os meus erros, exatamente. Fora que essa redação que eu escrevi, tem hora que eu consegui escrever só a introdução, porque eu estava com 2 crianças em casa. Aí tinha hora que eu escrevia só o desenvolvimento. Depois que eu escrevi a conclusão, nunca era numa hora certa. Porque eu não conseguia, gente, desculpa. Fazer o quê? E aí, a minha ideia é que vocês pegam as provas anteriores e vão dissertando sobre os temas, que aí é mais certeza, é uma habilidade que você vai adquirindo de interpretar o texto, e aí você vai melhorando aos poucos. Não precisa correr, mas tem que ser frequente, porque a prova já está aí, né? Eu acharia legal escrever pelo menos uma redação por semana, para você ter habilidade, e criando habilidade, né? Não é essa, é essa aqui. É dia 10, não é a prova? Isso, 10 de setembro. Eu já... Por que não jogaram para outubro, novembro? Também acho, viu? Não entendi. Deus. Ó, gente, ficou alguma dúvida sobre a redação? É que nem você já falou, né? Treinamento, né? A gente tem que ir treinando. Pode falar, Ifigênio. Ó, é isso aí, Andressa, escolhe. Não seria um tema. O tema, ele abrange 2 argumentos. Aí você vai escolher o argumento para você dissertar. E aí você vai colocar o título, e ali você vai dissertando a respeito daquele título. E é lógico, não sei se deu para perceber isso. Eu queria que ficasse claro, mas às vezes nem sempre a gente consegue atingir esse objetivo. Mas você coloca, a primeira frase é o que é o tema, e na segunda frase você vai colocar o que seria os 2 argumentos que você vai dissertar. E é interessante, eu fiz um rascunho sobre o que eu queria falar, aí depois eu coloquei os 2 argumentos, e aí eu encaixei na introdução. Mas aí é prática, que vai fazendo com que você consiga ter essa lógica na hora de construir a redação. E aí tem gente que pergunta, pode colocar 3 argumentos? Eu já vi gente perguntando. Eu não acho legal colocar 3 argumentos, porque pelo menos eu tenho a letra grande, então eu escrevo 30 linhas fácil. Quando eu vi, já deu o máximo de linhas, e aí não pode ultrapassar, né? Aí eu tenho que ficar escrevendo bem pequenininho, e aí tem que tomar cuidado com a caligrafia, né? Porque se não entende alguma palavra, pode colocar como errado, e aí vai dar interpretação de quem está corrigindo a prova. Pode falar, gente. Thaís, desculpa aí a minha ignorância, mas vamos lá, é para perguntar, né, que nem você fala, vamos melhor perguntar agora do que errar lá na hora. Exatamente. Quando é dado o tema para a gente desenvolver, aí a gente tem que redigir exatamente o tema proposto lá no começo da redação, é isso? Assim, mas com as suas ideias. Tá, Você mas não pode copiar nada que tá ali. não, o título. Então, o título é a sua ideia, não pode ser o que está ali. Ah, não pode? Não, o título é sobre a ideia principal que você vai falar. Ah, então até o título eu vou criar um outro, é isso? Exatamente. Tá. Nada pode ser copiado, porque vai tirar ponto. Tá, então, eu não sabia disso, tá vendo? Imagina, tem que perguntar mesmo. Eu não sabia. Então, se você não pergunta na hora, né? Eu ia redigir novamente o que estava lá. Esse último que você mostrou, no tema, tá falando mesmo das 2 ideias
dos dois textos. É, Então, não tem como escolher um texto para defender, não é isso? A gente vai acabar falando das duas ideias juntas. É esse você acaba pensamento? falando, só que você defende uma só. Mas acaba falando, mas a gente. Isso, acaba falando dos dois, mas a gente escolhe um para defender. Isso, exatamente. Não tem como você defender os dois. Eu acho que a sua pergunta foi excelente, porque talvez não tenha ficado claro isso. Porque você acaba falando da discriminação em alguns estabelecimentos, mas que você é contra, porque a criança tem esse direito. Sim, Entendeu? entendi. Tá, e o do tema aí foi importante para mim, porque eu sempre coloco o mesmo tema e começo a escrever lá, desenvolver. Eu não sabia é como se a gente fosse criar um subtítulo, é isso? É como se você fosse fazer um resumo daquela ideia, só que com seus argumentos, vai um artigo daquela ideia, só que com a sua carinha. Então, até o título tem que ter você ali. Entendi, agora eu entendi. Obrigado. Imagina, e é para perguntar, gente, mesmo que eu não souber, pode falar, FG. Que eu vejo o pessoal levantando a mão, mas vocês não falam, aí eu abaixo. Eu acho que ela não está abrindo o microfone, né? Que nem eu, Será? da primeira vez que eu fui conversar, eu falando sozinha aqui, que vi que o microfone estava desligado. Pode, abre o microfone. É. Isso, Thaís, tá dando para ouvir? Tá, agora tá. Porque na hora que você explicou aqui, amiga, eu já dormi. Ai, Virginia, é o cansaço, né? Olha, hoje eu não tinha nem criança, que as crianças vai amanhã. Eu já dormi, imagine se as crianças for amanhã. Eu sei que não é fácil, não. Então, eu já dormi na hora que você explicou. Ó, tudo que Pode você está falar. explicando, tudo que você está explicando aí, a professora Fernanda, eu fiz um curso com ela explicou do mesmo jeito que você está falando. É, Só que é o seguinte, essa prova que você mostrou, eu fui fazer essa prova, e hum, esse tema estava lá. Só que é o seguinte, na hora, não sei o que acontece comigo, olha, eu não consigo me desenrolar, porque, é ó, falta se de é pra prática. é, mas É, minha querida, mas olha, eu escrevo tanto, que eu tenho tanta mas é redação escrita. diferente. É, É uma redação que ela é diferente. Não se cobre nesse sentido, porque você escreve todos os dias, um exemplo. Eu escrevia muito TCC, e eu brigava com a professora. Eu falei, como que eu escrevo tanto TCC e eu vou tão mal na hora de escrever ela? Porque você não tem prática, hum, eu entendeu? ainda E eu não mandava ela eu ainda pode falar. mandava ela corrigir, Então, você o que mandava que você vai fazer? Você vai escrever mais toda semana, até o dia eu do estou concurso. escrevendo. Oi? Eu estou escrevendo. Sabe o que eu estou escrevendo também? Hum, Vamos supor, eu estou contando uma história sobre a minha vida, porque eu estou fazendo assim. tá errado. Você Tá tem que pegar errado? temas, tá errado. Porque você tem que Tá pegar errado? temas aleatórios e escrever sobre eles. Ah, Ó, eu escrevi sobre o voto, porque já caiu em provas anteriores. o voto. Foi um exemplo que eu achei interessante escrever. E aí Hum, eu utilizei palavras ali da norma, segundo a norma culta. Então, eu não coloquei em primeira pessoa. Se você tem dificuldade de escrever a respeito de algum tema, é a hora de você escrever mesmo, várias vezes. Não ficou boa, vai lá e refaz, até hum. ficar boa. Então, eu escrevi alguns temas aqui falando sobre educação infantil. Eu acho legal, é bacana Eu você falar sobre o coloquei. ensino Eu fundamental, coloquei. Eu sobre o tenho EJA, que aí você pode isso até colocar os sobre a autores que a EJA. gente está estudando. Só que É. é interessante pegar provas atuais. Eu não lembro. Alguém está com a prova aí da. Cadê o nome de Rio Claro? Eu vou olhar aqui no celular que tá mais fácil, tá, gente?
E aí eu vou ver o tema dessa prova. Eu mandei no grupo, foi? A prova de Rio Claro, do ano passado, que a gente... Mandou, você mandou que eu vi. Mandou. Aqui, ó, vou pegar a prova, vou olhar agora. Casca. Ó, o tema da prova de Rio Claro. Vamos ver se é sobre educação. Oxe, não tem redação? Essa prova não teve redação. Tá vendo como vai de prefeitura para prefeitura? É, o meu sonho é fazer uma prova que não tenha redação. É, Eu acho que eu vou me mudar para Rio Claro, viu, Thaís? essa prova não teve. Ô, Thaís de Deus. Mas pega alguma prova, deixa eu ver de outra aqui, que eu mandei 500 provas para você. Não é possível que não tenha uma com tema. Thaís, Oi, pode falar. licença, é a Poli. Oi, Poli, pode falar. Ó, eu vou sair, porque essa noite eu quase não dormi por causa de uns acontecimentos particulares aqui, tá? Tá bom. Que acho que você já sabe, né? Que viu no meu status. Vi? Vi não. Não, é que o meu cunhado amanheceu morto ontem, Ah, menino. Quem faleceu, tá bom? ô, senhor, tá Aí eu bom. não dormi essa outra noite, agora eu vou dormir que eu tenho que acordar 4 horas. É complicado. Não, depois você vê a aula, não tem problema não. Tá bom? Fica com Deus. Boa noite, meninas. Boa noite, Boa noite. gente. Pior que agora só tá tendo a prova, só tá objetiva, não tá tendo. Mas eu vou pesquisar alguns temas Oi! e aí eu mando para vocês. Só tô vendo parte objetiva. Não tô vendo a parte de redação. Ó, essa é a que eu acabei lendo. Eu vou procurar e aí eu falo para vocês. Aí a gente vê alguns temas para estar dissertando. Mas é interessante pegar provas anteriores e ver os temas e escrever. Gente, a professora falava, e é verdade, você tem que deixar a sua mão molinha. A minha tá dura, eu preciso voltar a escrever. A minha não tá molinha, eu vou prestar a prova, então eu preciso voltar a escrever. Porque faz toda a diferença. Escrever mesmo. Pegar o lápis, depois passar a caneta. Fazer esse processo para que no dia da prova você não fique tão nervosa. Papai foi. Pode falar, Efigênio. Ai, não é eu não, Thaís. É meu neto aqui, ó. Na Ah. hora da aula. Na hora da aula ele entra aqui, Thaís. É sempre assim, Então, uma tá, então benção. fecha o microfone para mim, por favor. Vou fechar o microfone. Tá bom. Mas se quiser falar depois, pode falar, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Eu escolhi esse autor, porque autores, desculpa, que são 2 autores que escreveram esse artigo, porque é muito parecido com o tema passado do Paulo Freire, né? Professora Cíntia, não, é parecido, não é igual, porque aqui vai falar da escolarização de jovens e adultos. Falou que meu pai não me ama. E E ainda me Gênio até xingou. esqueceu de fechar o microfone. Peraí que eu vou fechar. Eu tô fechando, Thaís. Calma. É que eu não Eu sei. tô ouvindo a Eu não tô, vozinha dele pro fundo. eu não tô conseguindo esse menino falando aqui, Thaís. Oh, meu Deus, é um problema. Calma. Não tem Tô problema, fechando. tá? Eu vou sair, Thaís. Daqui a pouco eu volto. Não, não precisa sair, não. É só desligar o microfone, amiga. Então, eu tô tentando desligar, que eu não sou muito conectada aqui. Calma. Acho que Entendi, tá desligou. bom. É só apertar o microfonezinho que fica pertinho da câmera. Aí você desativa, tá do ladinho da câmera. Você só apertar. Vou apertar o meu para você ver, ó. Eu chorei de rir. Vamos lá. Olha lá. Sérgio Haddad e Maria Clara de Pierro discutem sobre a relevância da educação de jovens e adultos.
Olha lá, como importante inclusão social e democratização do acesso à educação, porque essas pessoas, em algum momento, perderam esse acesso, ou engravidaram, ou foram para aquela... são vários motivos, né? A antiga FEBEM, né, que mudou o nome, que esqueci, não sei se é Reeducação Casa, eu esqueci o nome. Tem muitos adolescentes que vão para lá e depois vão para o EJA para voltar a estudar. E aí ele fala, né, que é uma oportunidade para eles voltarem a frequentar a escola, né, permitindo ela retomar os estudos e aprimorar suas habilidades educacionais, ou seja, é Fundação Casa. Obrigada. Lembrava da casa, não lembrava do nome. E não é só isso, né, gente? A gente sabe porque cada um tem um motivo por ter saído da escola. Então, é difícil julgar, difícil falar, só que a gente tem que lembrar do direito da educação, que não é porque a criança cresceu, se tornou adolescente, um adulto, que ele não tem esse direito. Ele tem esse direito. E a repartição pública, que vai falar no artigo, deve proporcionar uma educação de qualidade a essas pessoas, para que eles possam ter dignidade e conseguir sobreviver numa sociedade. Ou seja, precisa de um conhecimento, precisa ser formado esse cidadão novamente, para que ele possa conseguir sobreviver, arrumar um trabalho e assim sobreviver. Olha lá. E aí são vários desafios, né? Falta de recurso, formação insuficiente de professores, falta de continuidade dos estudos após a conclusão do ensino médio, do ensino fundamental, desculpa. E ali o professor precisa estar preparado para lidar com essas situações. E não é fácil. Falar que é fácil é mentira. Precisa de formação. A educação infantil não precisa de formação para lidar com crianças de 0 a 5 anos de idade? Não é diferente a forma que essas crianças pensam do ensino fundamental, do ensino médio? No EJA é a mesma coisa. A gente precisa estar sempre se atualizando para que o conhecimento chegue de forma assertiva a esses educandos. E eles defendem uma pedagogia que valorize a diversidade cultural e a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Também destacam a importância da articulação entre EJA e política social, como saúde, trabalho e cultura. Olha lá, a EJA deve ser vista como parte integrante de um conjunto de ações que buscam melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social dos adultos que desejam a escolarização. E nós sabemos que não é fácil, que falta muito investimento para o EJA. Foi mostrado recentemente uma série na Globo que mostra a situação do EJA, tanto dos professores quanto dos alunos, a dificuldade que é se trabalhar ali e fazer com que essas pessoas tenham uma escolarização de qualidade. Mas como eu vou fazer que esse educando tenha um estudo de qualidade se ele não tem um trabalho, se ele está sempre doente? Não é só isso, entende? Precisa de políticas públicas para que ele consiga ter uma educação de qualidade. É muito mais do que isso. Aí eles concluem e ressaltam que a EJA representa um desafio para a sociedade brasileira e requer a construção de políticas públicas. E aí a gente vê o déficit, né? Se o governo ele não está conseguindo na educação infantil, no ensino fundamental, como que é no EJA? As dificuldades que é garantir que essa pessoa tenha uma vida de qualidade. É muito fomentado isso no artigo, né? Ao ser encarada como uma prioridade política e social para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. As benditas palavras-chave. Porém, eu achei as questões bem difíceis, viu? Escolarização,
jovens, adultos, educação de jovens e adultos, inclusão social. Lembra que inclusão não é somente os educandos que possuem alguma deficiência física ou cognitiva. Inclusão é incluir a todos, e aí é um desafio de incluir a todos. Acesso à educação, panorama histórico, políticas públicas, recursos, formação adequada. É interessante falar a respeito que quase todos os autores, eles falam da importância da formação do professor. Não sei se vocês percebem isso, porque, infelizmente, por mais que tenha o concurso, os nossos professores têm uma formação bem deficiente ainda. E se eu tenho um professor que ele não tenha uma boa formação, como é que ele vai formar uma outra pessoa? Eu preciso de um professor que, além de ter uma boa formação, esteja sempre estudando. E a gente sabe que não é todos os professores que continuam estudando. Olha lá, continuidade dos estudos, experiência de vida, né? Que os educandos do EJA já têm uma experiência de vida mais formada, diferente das crianças, eles têm, mas não é tanta. Diversidade cultural, respeitar essa diversidade ali, que eu vou ter alunos mais velhos, depois dos 50, vou ter alunos de 18, 19, 20 anos. E saber lidar com essa diversidade não é para qualquer um. Eu mesma não tenho essa habilidade. Prioridade política, por quê? Porque essas pessoas, elas estão ali, elas precisam de mais atenção para ter dignidade, para que a nossa sociedade seja mais justa e igualitária. Valorização do trabalho dos educadores, que a formação está inclusa nisso, em valorizar os educadores, que a gente sabe que os políticos, a grande maioria, não prezam por isso. A gente viu até, não sei se vocês viram, mas na fala de alguns ministros da educação, deixou bem claro e explícito a falta de valorização do professor. Uma sociedade mais justa e uma sociedade democrática. E aí o QSN. E aí agora eu peguei e fui lá no QSN do EJA, porque tem o introdutório, tem o infantil, educação fundamental, e educação de jovens e adultos, que é o EJA. E lá no comecinho ele fala, ó, a educação de jovens e adultos tem por finalidade uma educação de qualidade, equidade e reparação com os educandos que, por quaisquer motivos sociais, econômicos ou familiares, não concluíram os estudos na idade adequada. É fundamental propiciar situações de aprendizagem que considerem as histórias de vida dos educandos e os coloquem como protagonistas e produtores de conhecimento, possibilitando-lhes novas escolhas e caminhos pautados nos princípios da educação integral e inclusiva. Gente, não é tudo que aquele autor falou. Eu leio isso, eu lembro da fala do Paulo Freire. E lembra muito a fala também desses dois autores, que é o Haddad e de Pierre. E eles falam sobre isso, sobre você reparar a educação dessas pessoas que por algum motivo não tiveram uma educação de qualidade, né? Propiciar uma educação de qualidade a pessoas que não tiveram essa na idade adequada. Então, é muito legal dar uma lida nesse QSN também. Eu coloquei essa fala porque eu achei ela bem propícia. E o QSN inteiro fala sobre a inclusão e a educação integral dos educandos. E aí, tá lá, 2 questões de Rio Claro, gente. No que concurso não tinha esses autores. Ao longo do século XX, houve no Brasil uma expansão significativa de vagas no ensino público, o que colaborou para que uma parte importante da população tenha passado algum tempo na escola.
Na visão de Haddad e de Pierre, essa expansão se relaciona com os desafios enfrentados pela educação de jovens e adultos, que perdeu relevância nas políticas públicas educacionais, uma vez que o volume de adultos não escolarizados caiu para níveis insignificantes, que não justificam a alocação de recursos públicos. B. Passou, a partir da década de 90, a integrar o ampliado sistema regular de ensino, extinguindo-se as classes separadas das crianças em prol de uma troca mais intensa de experiências. C. Depende de constante mobilização da sociedade civil, uma vez que não há previsão constitucional para o direito ao ensino fundamental para jovens e adultos. D. Lida hoje com um volumoso contingente de alunos que mantém uma relação de tensão e conflito com a escola, visto que já passaram alguns anos no sistema escolar, mas foram dele excluídos sem adequada formação. Ou E. Teve de encerrar muitos dos seus programas ofertados na escola pública, já que usavam o espaço ocioso agora ocupado com a abertura de mais turmas regulares. Achei bem difícil, viu? Eu errei, as duas. Mais uns minutinhos, e aí eu quero a resposta de todo mundo para a gente poder debater juntos. Saiu, vamos colocando as respostas. Mais um minuto. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A, B, D, B. Ninguém falou da C nem da E, né? Então a gente começa por ela. O que tem de errado na C? Vamos olhar a pergunta? A pergunta está muito ligada ao início da questão. Ó. Ao longo do século XX, houve uma expansão significativa de vagas no ensino público, o que colaborou para que uma parte importante da população tenha passado algum tempo na escola. Beleza. Na visão tal dos autores, essa expansão se relaciona com os desafios enfrentados pela educação de jovens e adultos, vamos ver a C. O que será que está de errado na C? Depende de constante mobilização da sociedade civil, o fato das pessoas estarem... A questão das vagas do ensino público depende da constante mobilização da sociedade civil, uma vez que não há previsão constitucional para o direito ao ensino fundamental para jovens e adultos? Será que não está isso na Constituição? E aí, aqui,
eu não tenho que saber só da questão, eu tenho que ter um pouco de conhecimento sobre a legislação, porque se eu não tenho, eu posso errar essa questão e marcar. E está na Constituição Federal que o direito da educação é do indivíduo, não é só da criança. Então, essa questão está errada por isso. Como que não tem previsão constitucional? Lógico que tem. Está errada essa. E aí, né? Todo mundo colocou o A, o AB ou o AD. É isso. Tá. Vamos aí. Teve de encerrar muitos dos seus programas ofertados na escola pública, já que usavam espaço ocioso, agora ocupado com abertura de mais turmas regulares. A EJA teve que encerrar os seus programas ofertados na escola pública? Não, né? Pelo contrário. Se encerra-se sala, mas sempre tem uma escola de EJA, porque uma parcela da sociedade precisa voltar a estudar. Então, não encerrou nada. Então, essa está errada por isso. Agora vou passar a resposta, porque aí fica mais claro explicar o porquê. Tá bom, gente? Pode ser? Que eu errei? Ok, né? Ó a resposta. E aí, vamos ver o que está errado na... Perdeu a relevância nas políticas públicas educacionais, uma vez que o volume de adultos não escolarizados caiu para níveis insignificantes? Não caiu, gente. Ainda temos muitos analfabetos no Brasil. Não são poucos. E muitos analfabetos não seriam analfabetos. Tem as pessoas que não são letradas, que não possuem um letramento, não sabem, ela sabe até escrever, mas ela não sabe interpretar um texto. Isso, funcionar. Isso, analfabetos funcionais, é isso mesmo. Obrigada. Nós ainda temos muitos. Mas eu não lembro qual que eu coloquei, mas seria fácil de errar essa questão, não, de colocar essa questão e errar. Não se sinta mal por isso, mas que nós temos muitos, temos. Depois que a gente vê a resposta, fica mais claro entender o erro das outras. Pode falar, Ana. Então, sabe por que eu errei? Depois que eu coloquei, eu até me arrependi. Imagina. Tanto por uma palavra que eu coloquei, que eu vi aí, insignificantes, mas não muito por isso. Como eu te falei, eu dei uma estudada, e aí, aonde que eu errei? Onde eu estudei, o que ele fala desde o Império, a Primeira República, a Era Vargas. Nesse período, foi caindo o número de analfabetos no Brasil. Só que agora, o que eu não me atentei? Ao longo do século XX. Eu estou falando da época lá atrás, me bola aí. Sim. Eu misturei os séculos. Entendeu? E é fácil, por isso que eu falei que é fácil errar nessa parte. Eu fui olhar no caderno e falei, mas aí eu falei, não é porque essa parte aqui é antes do século XX. Aí no texto está falando, na pergunta está falando, ao longo do século XX. Mas você está vendo a importância de fazer a questão? Porque na hora que você for fazer a prova em si, você vai muito mais esperta pelos detalhes, que às vezes quando a gente está fazendo, a gente perde. Não, mas beleza, eu vi. E eu só consegui ver o erro depois que eu vi a resposta. Então, não se sinta mal, porque eu também errei. Eu só não lembro qual que eu coloquei. Se eu não me engano, eu coloquei a E. Não, não sei se foi a C. Não lembro. Eu sei que eu errei também essa questão. Não coloquei a B. É a A que a gente falou, né? Agora falta a B. Ó, passou, a partir da década de 90, a integrar um ampliado sistema regular de ensino
extinguindo-se as classes separadas das crianças em prol de uma troca mais intensa de experiências. Essa daí eu não sei explicar por que está errado, gente. Porque aí precisaria entender uma parte mais de história, de como foi incluso o sistema do EJA. E aí eu vou ficar devendo. Quem puder explicar e falar, pode falar, que você sabe que eu não ligo. Eu não sei tudo. Sempre olho lá, às vezes o pessoal não quer falar, quer escrever. Mas que fica claro, ó, com a resposta a D, ó, lida hoje com um volumoso contingente de alunos que mantém uma relação de tensão e conflito com a escola. E não sei quem assistiu, eu não assisti a série do EJA que tem na Globo, mas mostra muito essa relação de conflitos dos alunos, visto que já passaram alguns anos do sistema escolar, mas foram deles excluídos sem adequada formação. Então, fica claro depois isso, porque essa B aqui, eu não sei se foi a partir de 1990. Isso aí eu vou ficar devendo para vocês. Pode falar, Ana. Ai, hoje eu tô falante, hein? Me segura. Fala mesmo. Não, então, ó, tá vendo essa D aí, tá certa? Eu não ia nela porque tá falando, eles foram excluídos sem adequada formação. Eu já não vejo eles sendo excluídos, eu vejo eles abandonando os estudos, não Mas sendo aqui, excluídos, né? a relação Eu não ia que nela. fala do excluído é que ele foi, por algum motivo, o sistema excluiu ele. E eu Então, falo o sistema geral em si. Por exemplo, se eu não conseguir dar uma formação adequada pro pai dessa pessoa, eu estou excluindo, entende? Se ele não consegue dar uma formação adequada para o seu filho, se essa pessoa, eu estou cada vez mais excluindo. Eu entendo dessa forma. entendi. Eu posso estar errada. Se alguém quiser falar, pode falar, que eu não ligo de errar, gente. Não, tá certo. A forma que eu vi foi dessa forma, essa palavra excluídos. Mas na hora, eu não interpretei dessa forma. Não, eu também não interpretei, não. Excluídos. Não interpretei desse É que a jeito. gente entende que a escola está excluindo, não é? Então, eu entendi que a escola está excluindo. Mas ali, se a gente pega no começo da questão, ó, quando fala assim, uma expansão significativa de vagas no ensino público, que colaborou para que uma parte importante da população tenha passado algum tempo na escola. Ó, essa expansão se relaciona com os desafios enfrentados, e aí eu tenho que pensar sempre no sistema. E quando eu deixo de cumprir, eu, Estado, com alguma política pública, eu também estou excluindo essa pessoa da escola. Porque se eu não dou atenção à saúde, se eu não dou uma moradia adequada, porque está na Constituição, eu não tenho, esse indivíduo não tem como ir para a escola. E até que uma vez eu questionei no passado, quando começaram a cortar os recursos para a educação, uma amiga minha falou, tá, como é que eu, gestor, ela foi bem lógica, posso dar educação se eu não der saúde para o povo, se eu não der moradia? Adianta ficar investindo só na educação, sem dar esses outros recursos tão importantes para a pessoa sobreviver e continuar estudando? É verdade. É um ciclo, e ali o Haddad, quando você lê o artigo, eu não li todo o artigo, tá, gente? Meu tempo está bem curto. Ele vai falar sobre a importância das políticas públicas, que está correlacionado, e pelo que eu vi aqui, que exclui a pessoa da escola. Entendi. Porque a política pública, a adolescente engravidar, uma questão de política pública também,
não só de educação, envolve muita coisa. Não é só eu colocar a escola ali sem dar recursos para que essa pessoa possa ir e enfrentar os estudos. Mas é bem reflexivo, bem difícil. Eu disse que era difícil essa questão. Essa foi. E essa também é a próxima. Meu De Deus. Rio Claro. Ó, de acordo com a resolução CNE, a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino destinada aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Haddad e Pierre analisam como se constituiu, tanto para crianças em idade escolar quanto para adultos, o direito à educação e sua incerta efetivação, numa relação orgânica com contextos nos quais sempre pesou a desigualdade herdada de séculos de colonialismo e trabalho escravo. Em decorrência dessa realidade desigual, muitos jovens não conseguem permanecer na escola regular e concluí-la, procurando depois os cursos da EJA, ocasionando um desafio a mais a seus professores pela dinâmica de sua convivência com as pessoas adultas e idosas. As diretrizes curriculares apresentadas nos parágrafos dos incisos do artigo 28 da citada resolução orientam os sistemas de ensino às escolas que mantêm cursos de EJA, assim como seus professores, a proporcionar a esses sujeitos, consideradas suas características, seus interesses e suas condições de vida e de trabalho. Aí eu tenho que conhecer um pouco da legislação que fala do EJA, que aí você viu que linkou ao que o autor pensa. A. Situações de diálogo e elaboração de regras de convivência respeitosa entre os adultos e idosos que já eram clientela e os jovens que estão chegando nos últimos anos. B. Oportunidades educacionais apropriadas, flexíveis, mediante ações integradas e complementares entre si, estruturando um projeto pedagógico próprio. C. A oportunidade e o desafio de trabalharem na sala de aula em duplas ou trios, formados por idosos e jovens para se ajudarem em vez de se atrapalharem. D. Uma carinhosa acolhida e incentivos variados para que não desanime e não abandone os cursos ante as esperadas dificuldades em aprender. Ou E, formação profissional básica ou aprimoramento das habilidades que já possuem para sua melhoria financeira e, consequentemente, progressimento de estudos. Eu errei essa, tá, gente? Difícil, Thaís. Quando termina de ler a questão, a gente não lembra mais nada. Não lembro um texto enorme desse. É bom quando é curtinho. Esse está um livro. Vão ter textos assim. Três minutos, tá? Enquanto isso, eu já volto.
Voltei, gente. Vocês já colocaram aqui? Deixa eu ver. A B, que mais? B. Tá unânime a B. Então, vamos falar das outras. O que teria de errado na A? Situações de diálogo. Vamos voltar um pouquinho ali. As diretrizes curriculares apresentadas nos parágrafos e incisos do artigo 28 orientam os sistemas de ensino, as escolas que mantêm cursos de ESE, assim como os seus professores, a proporcionar a esses sujeitos, considerando suas características, interesses, tarará. A. Situações de diálogo e elaboração de regras de convivência respeitosas entre adultos e idosos que geram clientela e os jovens que estão nos últimos. É isso que está escrito lá na resolução? Que os idosos e os jovens possam conversar de maneira respeitosa? Não. Regras de convivência respeitosa? A gente está falando do inciso. Ó, o pessoal colocou a B, né? Ninguém mais falou, eu fico de olho, viu? Eu vejo tudo. Mas igual eu falo para os alunos. Neutra, eu gostei da D. Da B, Da D de a dado. D. Gente, a gente tem que errar, a gente tem que pôr o que a gente acha. Porque na hora da prova, tem que colocar, mesmo que esteja errado. Lembrando que eu errei as duas. Oi? Se eu quis fazer essa prova, eu colocaria D. Então né? tá. Então agora a B e a D. Então vamos ver se a C é. Vamos lá. A oportunidade, o desafio de trabalhar na sala de aula. É isso que a resolução está falando sobre a educação de jovens e adultos? Eles têm que trabalhar na sala de aula? Em duplas ou trios formados por idosos e jovens para se ajudarem em vez de se atrapalharem? Gente, eu podia até ter colocado essa na hora, mas depois que a gente sabe da resposta, a gente reflete, é diferente, viu? Não é para ficar triste. Já falei que eu errei bastante, até acertar. E são dois autores que eu não estou vendo muitas questões, então a gente tem que prestar atenção nessas. E aí colocaram a B e a D, né? Então vamos lá. Formação profissional básica ou aprimoramento das habilidades. É isso que está escrito lá na resolução? Que já possuem para sua melhoria financeira e, consequentemente, prosseguimento de estudos? Primeiro que no EJA a gente não dá formação profissional. Não é ali, não tem nenhum segmento de profissão, para mecânica, não é isso. É formar o aluno integralmente. E alguma dificuldade que ele tenha, tem aluno que vai começar no EJA que não tem a motricidade definida. E nós vamos lá, motricidade fina, definida. Trabalhar para que essa motricidade se lembra, desenvolvimento a todo momento, gente, desenvolvimento integral do estudante. Se ele tem alguma dificuldade ali e eu tenho esse olhar como professor, o que eu preciso fazer para que ele consiga aprender? Em nenhum momento da formação profissional na EJA, existem programas do governo que dão formação profissional para qualquer indivíduo, que são as ETECs, as Escolas Técnicas Estaduais. Ali é formação profissional, na EJA não. Então tá errado nessa. Então, como só está em duas, eu vou colocar a resposta para vocês verem. E aí a gente vê onde está o erro na outra questão. É a B. E qual seria o erro da D? Lembrando que tem que ter palavras que estejam
no inciso, na resolução que está na lei. Porque olha lá o que está falando. Vamos ler de novo. No concurso, se te deu dúvida dessa, não responde ela agora. Faz a redação. Depois que a cabeça mais leve, você responde. Se ficou em duas, não tem problema. Marca a bolinha lá e volta depois, que é o que eu faço. Eu não perco a minha cabeça. Não fico com dor de cabeça por causa de uma questão. Deu dúvida, eu marco as duas que eu fiquei e volto depois. Na hora de passar para o gabarito, que é a última coisa que eu faço. Primeiro eu faço a redação, depois eu passo para o gabarito. Já para me rever as que eu fiquei em dúvida. Porque é normal ficar em dúvida. Então, vamos lá. Qual que é o erro da D? Ó? Uma carinhosa acolhida e incentivos variados para que não desanime nem abandone os cursos. Gente, essas palavras, se a gente pensa mais logicamente, ela pode estar numa resolução? Olha lá, as diretrizes curriculares apresentadas nos parágrafos e incisos, citada na resolução, orientam os sistemas de ensino, as escolas que mantêm cursos de EJA, assim como professores. Não está dizendo que está errado isso, que tem que ter uma carinhosa acolhida, deve ter mesmo. Só que é isso que tem que estar escrito lá na resolução? Quando a gente vai responder, eu não pensei dessa forma também, eu errei. Lembra, eu errei essa questão, eu não pensei. Então, depois que eu refleti, é o que o cara está pedindo lá para mim, não é o que eu acho. E é isso, ele induz a gente a errar. Ali a gente vai colocar o que eu acho, porque eu acho que eu coloquei a D também. Tenho quase certeza que eu coloquei a D. Vamos ver se eu coloquei a D, quer ver? É Ó. bem isso, Thaís. Eu mesmo Tirei. fui professor, né? Sim. A gente não pode ir no que a gente pensa, é o que eles querem, o que eles estão pedindo. É, porque se você para pensar um pouquinho mais logicamente na B, ó, oportunidades educacionais apropriadas, flexíveis, mediante ações integradas e complementares entre si, estruturando um projeto pedagógico próprio. Ou seja, a EJA precisa de um projeto pedagógico próprio. E ele tem que ser flexível, porque os alunos que estão ali, eles já chegam cansados, eles já têm um volume de trabalho, diversos problemas a enfrentar, tem que ser à noite para que ele possa ir. Quais são as ações que precisam ser integradas? Ou seja, um professor tem que conversar com o outro para que eles consigam lidar com as dificuldades que essa turma tem e precisam conversar entre si, ou seja, complementares entre si, ó, estruturando o projeto pedagógico próprio. Ficou clara que essa pergunta? Eu preciso saber que ficou claro, porque eu posso estar me equivocando na minha fala, e aí não é a ideia é que vocês vão entendendo o porquê dos erros, porque eu errei também. Depois eu parei para pensar, e o que a questão está me perguntando? E é onde eu fui evoluindo na hora de responder, porque eu começava a ficar mais esperta. E aí eu ia pensando, o meu cérebro, ele ficava focado nisso. Falando nisso, vocês estão tomando pó de Guaraná? Porque eu tomei hoje 2 vezes, estou com o cérebro ligadão. Focado. Tem um monte de gente aqui conversando e eu consigo focar aqui. Gente, é sério, não pode Guaraná. Para mim foi excelente. Ai, meu Deus. Faz o teste. E é isso, ó. Acho que essa será a última de hoje. Ficou claro, redação? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não tem problema. Às vezes não ficou, quer dar alguma sugestão, porque aí a gente eu, pelo menos eu vou melhorando, né? E assim, vou conseguindo atingir a dificuldade de cada um, porque é diferente as dificuldades. Não é igual. E às vezes a maneira que eu estou explicando possa não estar sendo clara, não sei. Quem quiser falar, pode falar, deixo bem aberto.
Ai, Thaís, foi muito bom a redação assim, do jeito que você explicou. Para mim ficou claro. Ah, então tá bom. Está ficando clara. Tem que ficar claro, porque eu sei que não é fácil. Queria muito poder corrigir a redação, mas eu não tenho tempo, gente. Eu também não me considero, não me considero tão eficaz. A professora, ela conseguia corrigir porque ela participou da banca da VUNESP. Então, ela tem muitos anos de experiência. É interessante, ou se alguém quiser o contato dela, ele ainda tem, eu passo, ou procurar um outro cursinho específico, se eu não me engano, a Lidiane também tem um cursinho específico de redação. Eu acho que o cursinho é besteira, na minha opinião. É interessante pagar para um professor corrigir a sua redação, porque aí o professor tem muito mais experiência, vai conseguir te explicar com onde você está errando, que foi o que ela fez para mim. Então, eu achei muito válido. Se alguém quiser, eu mostro a explicação dela. Até vi aqui, quer ver? Ó. Deixa eu baixar aqui meu e-mail, aí eu consigo abrir a tela para vocês verem. Quando eu coloquei aqui redação, puxou as redações dela, e aí como ela fazia, ó. Quer ver? Aí quem quiser ficar, vou mostrar. Ó, a redação... Deixa eu abrir para vocês aqui. Tem que ser o guia aqui. Ó, segue a sua devolutiva. Estão vendo? Eu coloquei sobre educação domiciliar. Aí ela falou que eu tirei 80. Aí o que eu errei? Ó? Escola, letra minúscula, está escrevendo bem, porém havendo muitas repetições de palavras. Lembra que eu falei sobre a repetição? Sendo assim, procure substituí-las. Sugestão, ela ainda te dá. Faça um novo tema. Educação à distância em tempos de pandemia, ou escolha outro tema. Aí aqui, ó, quer ver? Ó, a redação 2, essa, quando ela vai te passando. Ah, não, era essa, é a 2. Deixa eu mover a 1, para ver quanto que eu tirei. Eu não tenho, eu procuro não excluir nada. Ver que ela corrigiu. Tá aqui, ó. Nota 75. Olha lá, o comentário. O tema e a estrutura estão de acordo com os critérios pretendidos. A expressão, ó, no título, a palavra pandemia minúscula. Muitas repetições de palavras. Aí ela colocou as repetições que eu usei mais. Apenas 3 erros diferentes. Beneficia, ó, concordância verbal e nominal e a crase. Entende que, assim, é importante vocês estarem revendo isso? Deixa eu ver se eu diminuir aqui. Ai, gente, desculpa. Que eu acabei saindo sem querer. Cadê? Estão vendo isso? Cadê? Aqui. 75. Acho que eu vou ter a mesma, né? Essa. Aqui foi o valor, ó. Na época, acho que foi R$ 85. Ou era 5, não, era R$ 50. Eu lembro que foi 50, R$ 85 era o curso, mas eu não fiz o curso, não. Aí ela vai dando as notas, aí depois foi aquela nota, foi a que eu peguei uma maior.
Ó, teve uma que eu tirei 100, ó. Ó, a educação à distância em termos de pandemia. Acho que tem essa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Recebido é aqui, ó, que eu tirei 100. Visualizar. Eu vou baixar essa, eu mando lá no grupo. Se eu soubesse, tinha feito essa, mas na hora da correria, gente, é tanta coisa que... E o meu computador tá lento, então ele não abre vários programas. Eu tenho que escolher os programas que eu tenho que abrir. Ó, a demora que ele tá para... Vou ver aqui se eu vou ter que interromper o compartilhamento. Peraí. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Ah, você vê? Não, vou ter que interromper, parar, para vocês verem a redação que valia 100. Aqui. Ó, educação à distância em termos de pandemia. Olha como eu comecei, ó. A pandemia ocasionada pelo coronavírus trouxe diversos desafios às nações. Como medida protetiva, os governantes decretaram distanciamento social para que o vírus não se propagasse. Aí, ó, logo, as pessoas precisavam se reorganizar e realizar suas atividades em casa, um argumento, incluindo as crianças que começaram a estudar em suas residências, segundo argumento. Aí, olha lá, em prol de que a educação chegasse a todos, o governo brasileiro adotou algumas medidas, como a entrega de cesta básica às crianças das escolas públicas. No que concerne às atividades, cada escola montou um planejamento pedagógico de acordo com a realidade de cada aluno para que continuasse o estudo. Segundo argumento, mesmo com o empenho dos profissionais da educação, há vários entraves que os impedem de lecionarem, pois nem todos os alunos possuem o acesso às tecnologias necessárias para que o aprendizado se efetue de forma assertiva. Assim, o Brasil, que já possui uma grande diversidade social, com o advento da pandemia e do isolamento social, o acesso a uma educação de qualidade ainda é para poucas pessoas, fomentando as desigualdades sociais existentes, impactando na economia e no desenvolvimento do seu país. Ficou claro? Quem quiser, eu mando no pessoal essa daqui. Que o grupo tem muitas pessoas, eu não tive tempo para excluir, mas eu precisava excluir, tem muita gente que não participa das aulas, né? A maioria. Me manda mensagem para mim no particular, Ana, quem quer a redação, que aí eu mando. Mas acho que eu vou mandar no grupo mesmo, melhor. Que aí eu consigo atingir algumas pessoas que não conseguiram participar da aula. Assim que atualizar aqui para mim, eu mando, tá, gente? Aí eu vou finalizar. Mas eu vou ver se eu consigo algumas outras redações que eu tenho aqui prontas, da educação infantil, do ensino fundamental. E aí eu mando para vocês no grupo, tá bom? Um beijo, até a semana que vem. A semana que vem a gente fala de 2 autores, tá? Tá bom, boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Deus abençoe. Boa noite, amém. Amém. Boa noite, Thaís. Boa Obrigada. noite, imagina.